Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, apesar de estar um tempo sumido aqui, mas estava com muita vontade de voltar a gravar vídeo. Pra quem não sabe, né, eu tenho uma bebê pequena, já tá grandinha, né, tá crescendo, tá com 2 aninhos, mas tá numa fase que dá bastante trabalho, então eu tô dando uma pausa assim de vez em quando pra dar mais atenção a ela, tá bom? Então aproveitando quem é novo aqui no canal, já aproveita, já curte, se inscreve. E quando se inscrever já ativa o sininho, tá? Pra você estar recebendo notificação assim que eu postar um vídeo. Então vamos lá pra essa aula. Essa aula aqui eu vou gravar, que eu tinha prometido pra vocês, de gravar esse elefantinho, tá? Esse aqui é de um projeto que tem o elefante mais a menininha, mas eu resolvi fazer esse vídeo pra estar gravando só essa parte do elefantinho e do barril. A parte da água que eu já tenho o vídeo gravado aí pra vocês, tá bom? Do sol também. Então vamos lá fazer esse elefantinho. Para esse elefantinho ele vai ser um tom mais beijinho, mais pro, digamos assim, para um tom mais marronzinho, né? Uma cor diferente, porque geralmente a gente pinta do elefante do tom cinza. Esse vai ser pintado com a cor caqui. Ó, então eu vou estar aqui colocando aquarela silk. Então eu vou estar colocando a aquarela silk aqui para estar deixando a tinta bem molinha, tá? Para facilitar na hora da gente espalhar. Ó, eu vou preencher todo o elefantinho, tá? Menos a parte da boquinha e do olho, mas o restante do corpinho eu vou preencher todo de palha. Então eu vou dando uma acelerada no vídeo para não ficar tão longo, tá? Na hora de preenchimento. Pessoal, então tá tudo preenchidinho aqui. Só lembrando vocês que se você mora numa região quente, eu aconselho você ir fazendo por partes, tá? Você vai fazendo primeiro essa parte da orelhinha, né? Que tá mais pra cá pra não atrapalhar. Quem é com a mão esquerda começa do lado de cá. Porque se você mora num lugar quente e for fazendo que nem eu tô fazendo aqui, vai secar o trabalho e não vai dar tempo de misturar as cores. Como aqui, né, eu moro na região de Curitiba, então aqui chove muito e essa época tá frio e chuva, então tem muita umidade, então demora a secar, tá? Então por isso que eu tô preenchendo assim. Mas nos períodos mais quentes eu costumo fazer por parte. Eu vou pegar o pincelzinho número 2, ou também pode ser o número 4, tá? Eu vou deixar aqui, ó, é o 4 da linha 421, tá? Esse é o número 4. E esse é o número 2. Eu vou estar usando os dois para estar fazendo o preenchimento, tá? Nas partes mais, nos cantinhos mais detalhezinhos menores, eu uso o número 2. Aqui dentro da orelhinha eu vou usar o rosé, tá? Para dar uma cor diferenciada nesse elefantinho, tá? Então eu vou usar o rosé aqui, ó. Vou tirar o excesso do pincel e venho espalhando. Se eu ver que eu passei demais num lugar, gente, eu tô com o dedo todo machucado, viu? Queimei aqui o dedo, mas faz parte, né? Ó, aqui eu vou pegar um pouquinho mais de palha e vou passar aqui, ó, que eu achei que aqui ficou muito rosa. Só um pouquinho. E aqui eu vou colocar um pouquinho mais, com um pouco claro. Aqui a cor de rosé vai ficar mais nesses cantos aqui, tá vendo, ó? Que é onde é sombra, tá? Aí aqui você vai clareando. Parte da orelhinha aqui pra fora você vai deixando mais claro. Aí eu vou passar aqui, ó, que essa parte também é da orelhinha. E venho aqui, passando. Vou tirar o excesso do pincel. E venho espalhando. Aqui, como tá uma parte lá atrás, né, eu deixo um pouquinho mais forte. Agora a gente vai entrar com... Deixa eu só passar aqui na bochechinha já, pra mim não esquecer, né? Deixar a bochechinha mais rosinha aqui, senão depois eu acabo esquecendo. Passar aqui na bochechinha o rosé também. Agora a gente já vem entrando com a cor caqui, tá? O meu caqui tá aqui, ó. E aí eu vou pegando e vou modelando. Aqui na orelhinha, ó, eu vou deixar mais escura essa parte.
Se vocês acharem que o vídeo tá muito rápido aqui da forma que eu tô fazendo, vocês podem ir pausando o vídeo, tá? Pra ir fazendo, pra conseguir acompanhar direitinho, tá? Aqui vocês podem passar um pouco de caque também, ó, pra dar profundidade. Só que é pouco, tá? Pra não cobrir tanto a cor rosé. Aí você vem puxando pra baixo pra misturar essas cores. E venho fazendo aquilo que eu falo pra vocês de modelando, pra dar volume, tá? Passando aqui a cor escura, ó. Vou descer aqui pra lateral do rostinho. Não vou chegar até aqui no canto, porque tem que fazer aquela divisória do rostinho com a orelha. E venho descendo, ó. Vocês estão vendo que tá marcado? Vou lá lavar meu pincel, porque se eu deixar assim vai ficar feio, gente. Então eu pego meu pincel, ó, lavadinho e bem seco, e vou vir espalhando, misturando as cores de cima com as cores de baixo, pra ficar bem suave, ó. Movimento circular. Aqui na bochechinha eu posso subir um pouquinho, ó, pra mesclar aqui na bochecha. Tá vendo que agora já não ficou tão marcado e fica bem mais bonito? E venho aqui fazendo a mesma coisa desse lado, ó. Tá vendo que tá marcado? Venho fazendo um movimento circular e vou mesclando essas cores para não ficar tão marcado. Venho aqui no olhinho, ó. Essa cor de caque fica bem bonitinho, gente. Eu gostei dessa cor para pintar o elefantinho. Que a gente só pinta o elefante de azul, não, de cinza, né? Então é bom a gente inovar, pegar e testar cores novas, né, pros bichinhos. E já venho fazendo a marcação aqui, ó, daquelas nervurinhas que tem no nariz dele, né, na trompa. E aqui eu vou deixar mais marcado, eu vou até lá em cima, tá vendo? Eu vou acompanhando até lá em cima. Aqui eu vou deixar mais marcadinho, tá? Vou fazer aqui com o pincel sujinho e vou dar uma misturada aqui de cores, ó, pra tirar um pouco do palha, tá vendo? Esfregando assim em cima, só o pincel sujo, tá, gente? Não tô pegando tinta, é só aquela sujeirinha que tá no pincel, pra dar uma cor a mais aqui, ó. Tá vendo a diferença que dá? Não fica aquela cor palha, fica uma cor diferenciada, um caque bem clarinho. Aqui na boca eu vou fazer uma sombra, ó, mais forte. Aí depois o contorno que vai definir tudo aqui, tá? Essa parte do lábio aqui eu vou deixar dessa cor de caque, só a parte de dentro da boca, que é a língua, que eu vou deixar com uma outra cor. Eu já vou fazer aqui em cima, ó, a profundidade da trompa que eu vou fazer. Gente, eu ainda não troquei de pincel, tá? Mas se você tá com dificuldade, já troca de pincel, pega o menorzinho. Eu vou dar só uma sujeirinha aqui. Vou fazer uma sombra lá atrás, ó, da orelhinha. Aqui também. E vou dar uma leve sombra com o caque mesmo ali também em cima do rosé. Bem de levinho, tá? Agora a gente vem aqui pro corpinho. Então aqui embaixo da cabecinha eu vou fazer sombra. Aqui na barriguinha, ó, que vai estar a sombra no bracinho, tá? A barriguinha tá acima do braço. Aqui também, ó,
E aqui nesse bracinho também. E vou fazer aqui, ó, aquela sombra de volume na lateral. Aqui vou fazer bem pouquinho, que vai ser mais forte. Vou lavar meu pincel, vou secar pra misturar bem as tintas aqui, ó. Vou pegar o pincel número 2, tá? Agora o menorzinho. Vou fazer umas nervuras assim aqui no bracinho dele. O elefante, ele tem a pele grossa, né? Então ele tem essas marcaçãozinhas aqui no corpo. Tô misturando aqui onde eu tô vendo que tá muito marcado. Aqui dentro dessa patinha eu vou usar cor pêssego, tá? Vou espalhar o pêssego aqui. E aqui na patinha, lá no dedinho, né? Aqui eu esqueci de marcar, mas aqui também tem, ó. Vou deixar marcadinho aqui. Depois eu só faço a luz e o contorno. Então, com o caque é praticamente isso, tá? Agora eu vou fazer a luz com o branco. E aí depois a gente faz a sombra com um pouquinho de rústico, tá? Pra dar uma reforçada nesse tonalidade de caque, mas não vai ser muita coisa. Eu já tô esquecendo, eu vou dar uma marcada aqui no cabelinho, ó. Aqui. Vou dar uma sombra de leve só pra poder puxar os pelinhos depois. Então agora eu vou fazer a luz aqui com o branco. O branco ele dá toda a diferença agora, tá? Então você vai com cuidado. Quem gosta de pintar rápido, eu acho que na pintura infantil assim, quando é desenho menorzinho, né, a gente vai com mais cuidado. Pelo menos eu sou assim, tá? Gosto de fazer bem tranquilo meus trabalhos. Aqui nessa parte aqui da orelha aqui, ó, eu vou passar o branco aqui e vou dar uma leve puxada para a parte de dentro. E vou misturar as cores. Aí aqui eu vou dar uma iluminada no topinho da cabeça. Eu não gosto de deixar marcado, tá vendo? É que esse pincel, ele tá um pouquinho... Esse pincel aqui, ó, ele tá um pouquinho... Deixa eu ver. Um pouquinho grosso. Tem que dar uma lixada a mais. Daí ele fica um pouquinho, ó. Tá vendo aqui que ele tá bem grossinho? Tem que dar uma diminuída na lateral aqui. Que aí na hora que vem a tinta, acaba vindo bastante. Deixa eu só passar um pouquinho mais de caque aqui, tá? Vocês vão dosando a cor aí e o que precisar de colocar, vocês vão colocando, tá? Deixa eu pegar o número 4 pra ver se tá melhor. Então aqui agora a gente só vai iluminando, tá? Nessa parte.
Aqui no topo da testinha, bem aqui no meio, eu vou dar uma luz, tá? Que eu gosto de fazer essa luz aqui, que dá um efeito de volume a mais na cabecinha, né? Fica um tom mais arredondado. Então, bem no meio aqui eu ponho a luz, tá? E venho espalhando assim na lateral dessa luz para mesclar as cores. Vou colocar mais um pouquinho aqui, bem no meio. Vou vir aqui, ó, fazendo até lá em cima, reforçando essa luz aqui, ó, no cantinho. E aqui também, ó. Aqui na barriguinha. Esse elefantinho eu acho bem rapidinho pra fazer, gente. Aqui a gente ensinando demora, mas ele é bem rapidinho. Ó, vou passar o branco e vou entrar um pouquinho lá pra cima. E aqui na orelhinha um pouquinho também, ó. Aqui com essa orelhinha como tá lá atrás, então ela não vai destacar mais na hora que eu fizer o contorno. E aqui no dedinho, que eu vou fazer uma marcação no dedinho do elefante. Aqui vai dar destaque na hora que fizer o contorno dessa patinha, tá? Porque ela é bem clarinha. Aqui, ó. Acabou não pegando, né? Mas, ó, é bem clarinha aqui. Só passei um branco pra dar um volume aqui em cima. Aí depois eu faço o contorno, fica melhor. E aqui também eu vou dar um volume, ó. Nessa parte aqui eu vou passar um pouco de branco pra dar um volume. Vou secar meu pincel e vou dar uma espalhada pra mesclar as cores, ó. Bem devagarzinho. Vou passar um pouquinho mais de branco aqui. Vou deixar bem marcado aqui na testinha, tá? Então a pele é praticamente isso. Agora a gente vai fazer o olhinho, tá? Aí aqui o olhinho eu gosto de passar, vou pegar meu diluente, tá aqui na tampinha, e vou passar o diluente aqui pra tinta correr melhor. Aqui na parte de dentro do olhinho, né? E na parte da boquinha também eu já vou deixar passada, porque como o olhinho vai ser rápido, né? Então a gente já pega e já vem pra boca logo em seguida. Então eu vou pegar meu pincelzinho aqui, o número 0, tá? E vou fazer o preenchimento. Tá vendo que tá o risquinho aqui, ó? Deixei o riscadinho já aqui, então você vai passar o branco só nessa parte aqui de dentro do risquinho, ó, que é bem pouquinho. Aí depois se precisar a gente dá um retoque, mas é só nessa partezinha aqui, ó, que vai o branco. Aí a gente já vem com o preto, tá? E vou fazendo um preenchimento todinho aqui, ó, nessa outra parte. Faz com cuidado porque o preto ele tende a manchar, né? É uma cor difícil de limpar. Então vai fazendo com cuidado que dá tudo certo. E já venho para esse olhinho também. Como ele tá um pouco de lado, né? Então esse olho aqui ele vai ser um pouquinho menor, porque não tá pegando todo o olho. Aí depois se precisar corrigir a gente faz com o pincel filete. Vou pegar um pouquinho de branco. Ó, meu branco tá aqui, tá? Vou pegar a tampinha aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de branco só de um lado, tá? Vou tirar o excesso. E vou passar aqui um pouquinho pra dar uma leve clareada nessa parte de baixo do olho. Eu vou dar uma puxadinha pra cima. Vou pegar a tinta só do lado do pincel. Faço uma meia lua, tá? Aqui, ó. Pra dar uma leve clareada no olho. Vou pegar mais um pouquinho de branco. E vou fazer aqui embaixo, ó. Só a parte de baixo aqui, ó. Aí aqui na parte da sobrancelha dele, eu vou fazer com o caque, tá?
Aí depois eu dou uma leve sombra com o rústico. Porque se eu colocar o rústico aqui vai ficar muito forte. Vou pegar meu rústico aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui na tampa, com um pouquinho de joint que tá aqui. E vou dar uma misturada para deixar ele bem aguado. Ele vai ficar um pouco mais claro, tá vendo? E aí eu venho fazendo a sombra aqui, ó. A sobrancelha. Viu que vai ficar mais clarinho, tá? Aqui também em cima do olhinho eu vou dar um risquinho, aquele risquinho que a gente faz, eu vou fazer aqui, ó, com esse rústico diluído, tá? Que não vai ficar tão forte. Vou fazer desse lado também. Aí eu vou pegar o preto, tá? Vou diluir aqui na tampa mesmo, deixar ele bem molinho pra fazer o contorno do olho. Esse contorno do olho aqui eu vou fazer com a cor preta pra destacar mais. É só o contorninho mesmo. Daí aqui, ó, eu já venho acertando, né, o olhinho. Dou uma leve puxadinha com o preto aqui, ó, pra baixo. Vou dar uma viradinha assim pra mim poder fazer os cílios, tá? Aí eu venho aqui e faço uns cílios, eu aperto e puxo. Vou passar só um pouquinho de branco aqui, que eu acho que aqui entrou um pouquinho de preto, né? Dá uma afinadinha ali. Agora eu venho pra esse outro olhinho e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. E já venho fazendo os cílios também, eu aperto e vou puxando devagarzinho. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui esses cílios, que eu acho que ficou bem repetitivo, né? Estender um pouquinho eles. Pronto. Vocês viram como é bem rapidinho pra fazer o olhinho? Aqui você já pode dar o ponto de luz, tá? Como é um olhinho preto, né? Então a gente já pode dar o ponto de luz. Vou fazer um risquinho ali. Um risquinho aqui, ó, pra dar um destaque a mais. Vou fazer um ponto de luz aqui. A direção do olho dele tá na direção da água, tá vendo aqui que ele tá jogando a água, né? Eu vou fazer o efeito de água aqui, então a direção do olho tem que estar lá pra cima, tá? E aí eu dou mais um pontinho menorzinho aqui, ó. E outro aqui também. Agora a gente já vem pra boquinha, tá? Aqui na boquinha eu vou usar o vermelho tomate pra preencher, né? Vai ser a base, vai ser o vermelho tomate. É o pincel número 0, tá? Pincelzinho menor. Se você tiver o filetinho também, não tiver muita segurança fazer com 0, faz com o pincel filete.
Aqui na linguinha eu vou pegar o branco, tá? Bem pouquinho branco aqui, ó. E vou dar um efeito aqui, tá? Nesse lado de cá. Ó, nesse lado de cá. E aqui desse lado. Aí eu já vou vir com o músculo, fazendo a sombra lá dentro da boquinha. Fazendo a sombra aqui de profundidade, tá? Que parece a linguinha aqui, mas você tá vendo que lá no fundo tá o céuzinho da boca, o fundinho da boca, né? Da goelinha lá. Precisa colocar um pouquinho mais de branco aqui, a gente coloca. E a gente deixa assim, tá? A boquinha. E depois a gente vem com o contorno pra definir. Aqui eu vou fazer o contorno, tá? Do elefantinho. E eu vou estar usando o músculo, tá? Eu vou diluir ele aqui pra vocês verem, ó. Eu vou deixar a tinta bem diluída. Vou fazer na tampinha, tá? Aí eu vou pegar a tinta aqui. E com a própria tinta que sobrar eu já vou fazer a sombra, tá? A sombra seca final. Só pra gente tá finalizando esse elefantinho, tá? Então, eu vou dar um pinguinho de aquarela silk, ou água pode ser, tá? E vou dar um pinguinho de diluente. E vou fazer a misturinha. Tá vendo que a misturinha, ela tá, ó, bem aguadinha, mas ainda ela fica, consegue ver o fundinho na hora que passa o pincel, ó. Aí ela vai escorrendo, tá vendo? É nesse ponto que é legal a tinta tá, pra você fazer os trabalhos, tá? Porque a tinta não vai expandir. Se você deixar ela muito mole, ela expande, tá? É legal fazer assim, alguns trabalhos é legal fazer a tinta expandir, mas nesse caso aqui não, tá? Que é o caso do contorno. Então eu vou pegando aqui aos pouquinhos, tá? Se eu não diluir, se eu pegar a tinta lá, não fizer assim, vai ficar mais forte a cor, tá? Eu quero uma cor mais clarinha pro elefante. Não quero uma cor tão escura. Vou dar uma viradinha assim, tá? Pra facilitar pra mim. Aqui, ó, eu gosto de fazer tipo uns pelinhos espalhados. Então eu venho, ó, e dou uma puxadinha. Ó, eu venho fazendo contorno normal e dou uma leve puxadinha pra fora, tá? Ó, puxo normal e venho dando uma puxadinha pra fora. Vai dando esse efeito de pelinho, tá? Pelinho solto, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Ó, eu venho reto e vou fazendo puxadinho, ó, tá? Aí você faz a quantidade de pelinho que você quer, tá? Pode fazer mais ou menos, aí você decide, tá? Aí eu venho aqui, ó, fazendo o contorno do rostinho. Lembrando que aqui, ó, deixa eu só virar novamente. Tem uns efeitinhos que é da orelha. Eu faço assim, ó, um puxadinho mais extenso, tá vendo? Como se fosse um formato de uns cílios, né, mais extenso, ó. Aí depois eu vou fazer uma sombra, tá, ainda, nessas partes que ficam mais profundas. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci, antes de fazer o contorno.
Ó, aqui bem no topinho da cabeça a gente usou o melão, certo? Pra fazer um pouquinho aqui. Aqui no topinho da cabeça do elefantinho, eu vou passar um pouquinho de melão, mas bem pouquinho, gente. Ó, eu vou pegar aqui a tinta, eu vou tirar o excesso. Eu vou dar uma leve limpada aqui no paninho, tá? Pra não vir muito forte, ó. E vou passar, tá vendo aqui em cima do topo da cabeça? Aonde que foi a luz? Eu vou passar só aquela sujeirinha. Você viu que eu tirei o excesso lá na tampa e limpei o paninho, mas mesmo assim ainda vem tinta, ó. É pra dar o efeito como se o sol estivesse pegando aqui e ficasse essa parte mais amareladinha, tá? É só isso, ó. Nada mais que isso, tá? Aí a gente continua agora, que eu tinha esquecido de fazer. Então tem que fazer antes do contorno. Aí venho fazendo o contorno agora, ó. Aqui também eu posso puxar uns pelinhos, tá? Aqui, ó, fazendo assim. E venho puxando os pelinhos aqui, ó. Com a mão solta, tá leve. E já desço aqui fazendo o contorno. Aqui você pode fazer o contorno da parte da boca com o próprio caque, tá? Eu tô fazendo aqui, mas o legal seria fazer com o caque. Aí aqui a gente vai fazer o contorno da patinha, tá? Dos dedinhos, ó. Lembra que eu falei pra vocês que aqui quer definir a patinha? É um elefante bem simplesinho, mas é bem bonitinho, né? Ele fica bem delicadinho, bem bonitinho na fraldinha. E agora com o nosso elefantinho finalizado, a gente vem fazendo a sombra, tá? Com aquela mesma tinta que tá ali diluída, ó, tá? Que sobrou bastante. E aí eu venho fazendo, ó, no cantinho do pincel, como tá com diluente ali, é só você pegar e passar, tá? Não precisa passar mais diluente. E venho fazendo sombra em alguns pontos, ó, que eu achar que precisa, tá? Tinta no cantinho do pincel para facilitar para você na hora de você espalhar, tá bom? Então eu vou colocar aqui no cantinho do olho um pouquinho. Aqui nessa parte aqui, eu vou pegar o pincel, ó, eu vou pegar um pouquinho, vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu vou bater uma batidinha de tinta aqui, eu vou tirar todo o excesso, ó, e vou passar aqui nessa parte, pra vocês verem que ainda tá com tinta, ó, tá vendo que tá ficando mais escuro? E vou fazer essa sombra. Se eu vim com muita tinta e não fizer essa limpeza no pincel, aí fica uma cor muito escura, tá? E aí não fica legal. Senão vai acabar sumindo a cor caque, né? E a gente não quer que fique uma cor além dessa. A gente só faz essa profundidade, ó. Vou passar aqui também na parte da bochecha. Repare que o meu pincel, ele só tá com aquela sujeirinha de leve, tá? Daí não vai ficar tão marcado.
Passar aqui também embaixo, ó. Escurecer um pouquinho aqui. E aqui também, ó, fazer só aquela sujeirinha do pincel. E é isso, gente, que fica. Eu só vou passar mais um pouquinho de branco aqui na testinha, ó. Porque eu gosto de deixar a cabeça bem redondinha. E aí o branco dá esse efeito, né? Então eu gosto de passar o branco aqui, ó. Vou passar um pouquinho mais e venho espalhando, ó. Que dá um efeito. Pra vocês aí não tá aparecendo muito, né? Mas dá uma diferença aqui pra mim. Aqui na linguinha eu vou passar um pouquinho mais de branco. Deixa eu só tirar o excesso de tinta. Eu tô achando que tá muito vermelho, né? Então eu vou dar um pouquinho mais de branco aqui, ó. Passar um contorninho a mais aqui embaixo. Meninas, então foi esse o vídeo aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já curte, comenta, compartilha, tá? Pra tá ajudando a engajar o canal aqui do YouTube, pra que mais pessoas conheçam, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Eu demorei um pouco, né? Vocês sabem por questão que eu tenho uma filha pequena. E aí eu tô dando um pouco mais de atenção a ela. Então eu tô mais devagar aqui com meus trabalhos, tá? Mas sempre que eu puder, eu vou estar voltando a postar vídeo aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!